Eu trago um outro bastidor. O presidente Lula contabiliza uma margem segura de aprovação no plenário do Senado Federal da PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1. A expectativa é de que a proposta seja aprovada nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Ali é uma votação muito fácil. É constitucional ou não é? Simplesmente isso. Só que Lula atua, e aí eu e a Larissa Rodrigues vamos trazer mais detalhes a respeito disso, para que a proposta saia da CCJ e vá para o plenário do Senado Federal já na semana que vem, para ser aprovada e promulgada antes do primeiro turno. Nos bastidores, porém, há alguns líderes partidários que acreditam que o presidente Davi Alcolumbre pode deixar essa votação para outubro, após o primeiro turno do processo eleitoral. Para aprovar a iniciativa, são necessários 49 votos. O governo federal calcula uma votação que ultrapassa ali os 65 votos, porque o governo federal ele conseguiu monitorar que haverá nomes de senadores de centro-direita que nessa altura do campeonato podem votar a favor da proposta, de partidos como União Brasil e até republicanos. A avaliação é de que o efeito eleitoral da proposta, às vésperas da eleição, deve estimular esses senadores de centro-direita que buscam a reeleição ou que concorrem ao cargo de governador a apoiarem o projeto. A tramitação da proposta foi acordada ontem, como a gente viu, em reunião do presidente Lula com os presidentes das duas casas legislativas no Palácio da Alvorada. O relator da proposta na CCJ é Omar Aziz, do PSD do Amazonas, candidato ao governo do Amazonas, e ele já indicou que vai apresentar seu relatório para que seja votado na sequência, ou seja, nessa semana, e depois fique pronto para ser votado na CCJ. Lula aposta na proposta para tentar reverter as notícias negativas, como eu falei, sobre seu filho, o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, e avançar ainda mais sobre o eleitorado da base da pirâmide social, ou seja, os eleitores mais pobres, que se beneficiam e muito com essa proposta, principalmente as mulheres. Larissa Rodrigues, expectativa do presidente é que a PEC do fim da escala 6x1 seja votada na semana que vem. Conta pra gente, porque a Larissa é muito interessante, ela conversa com todos os campos ideológicos. E eu sou prova viva disso porque eu acompanho algumas das conversas da Larissa nos bastidores do jornal enquanto ela pega o telefone e está lá fora falando. O que você tem sentido, Larissa, de que realmente alguns nomes da centro-direita e até da direita, nessa altura do campeonato, podem votar a favor da proposta? Porque é um canhão eleitoral para boa parte desses candidatos. Pode, ao que tudo indica, vão, viu, Uribe? A gente, tá nessa força-tarefa para tentar entender, e eu tenho dito desde terça-feira o quanto o clima mudou dentro do Senado Federal e há uma melhor receptividade para a aprovação desse texto. Eu fui atrás hoje para saber se isso foi assunto do presidente Lula nessa conversa com Alcolumbre e Mota, principalmente com Alcolumbre, já que o texto precisa agora ser provado no Senado Federal. O que eu ouvi, Uribe? Primeiro, que Alcolumbre, se depender dele, sim, esse texto fica para votar depois do primeiro turno. Tem quem diga que ele falou, entre primeiro e segundo turno, mas talvez até depois do segundo turno, que Alcolumbre tem tentado passar para o presidente, e tentou ontem durante esse almoço, de que seria melhor depois das eleições. Tanto que, quando ele faz essa fala ao lado do presidente, ele não se compromete, ele diz apenas que deu tramitação ao fim da escala 6x1 e que ela vai ser aprovada na CCJ. E na CCJ já está pautada para quarta-feira pela manhã. O que eu ouvi do Palácio do Planalto hoje, de que Lula vai insistir e está otimista para aprovar semana que vem. Um parlamentar que eu conversei hoje pela manhã, Uribe, chegou a dizer, olha, se aprovar na CCJ na quarta de manhã, ninguém consegue segurar esse texto. Vem pressão popular, vem proximidade da eleição. Aí, uma coisa é não ter aprovado em lugar nenhum e a tramitação não permitir. Mas se votou na CCJ na quarta pela manhã, consegue votar no plenário na quarta à tarde. Que Lula, chegou a Lula essa conversa de que o clima mudou no Congresso, de que parlamentares do PL chegaram a dizer que se colocar para votar vai ter que votar a favor por conta da eleição. Então, há um otimismo no Palácio do Planalto que seria possível votar na semana que vem. E por que a gente ainda fala seria? Porque se depender do presidente Alcolumbre, fica para depois das eleições. Mas, repetidas vezes, a gente ouviu isso, né, Uribe? Que Alcolumbre tem dito a interlocutores
que também não vai ficar segurando o texto. Então, hoje, esse otimismo do Palácio do Planalto é no sentido de que votou de manhã na quarta, lá na CCJ, aí começa a pressão, começa a ligação para o Davi Alcolumbre e fala, olha, já votou, por que não manda logo para o plenário do Senado? E aí, esse texto poderia ser analisado em primeiro, talvez só em primeiro turno, ficando no segundo turno para a quinta, mas que esse texto poderia ser analisado na sequência da aprovação na CCJ, já no plenário do Senado Federal. E esse é o melhor cenário para o presidente Lula, que tenta, a gente vem falando sobre isso, reverter todas as críticas e essa pauta negativa em que se transformou esse escândalo envolvendo seu filho, conhecido como Lulinha.